Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu sou Paulo Gonçalves e você está no Mogi Guaçu do Futuro. Queria destacar o apoio exclusivo da MDTV que tem tornado possíveis as gravações deste podcast. Olá, Bia. Oi, Paulo, tudo bem com você? Joia. Podemos ir direto para os recados? Vamos rapidinho, né? O tempo é curto. Vamos lá, que hoje tem muita coisa para a gente falar. Então, tem algumas dicas aqui. Você está precisando conquistar a sua habilitação? Eu indico a Autoescola Estrela. Há 28 anos eles estão formando condutores e construindo histórias de sucesso nas estradas. Confie na Autoescola Estrela, que tem uma jornada de excelência. Seu caminho seguro é na Autoescola Estrela. E o endereço da Autoescola Estrela é na Avenida 9 de Abril, número 543, no centro de Mogi Guaçu. E eles também têm um telefone WhatsApp, que é 19 98783 4645. Repetindo, 19 98783 4645. Autoescola Estrela e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. Você está precisando da assistência para o seu celular? Então eu indico vocês irem na oficina do celular. Lá tem a assistência técnica especializada para o conserto do seu celular e toda a manutenção necessária. E além disso, eles trabalham com os melhores acessórios do mercado. Eles também têm venda de iPhones lacrados e seminovos com o melhor valor do mercado. E também com parcelamento em até 18 vezes. A oficina do celular fica na rua Apolinário, número 144, no centro de Mogi Guaçu. E eles também têm o WhatsApp, que é 19 3569 7914. Repetindo, 19 3569 7914. A oficina do celular em Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. E agora, você quer um rolê de tradição aqui na cidade? Eu indico o Profeta Pub. E o Profeta Pub fica na rua Vereador João da Rocha Franco, número 39, no centro de Mogi Guaçu. E eles também têm um Instagram, que é @oprofetapub. Repetindo, Instagram, @oprofetapub. Profeta Pub e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. Foi muito legal, né? Aquele dia que a gente foi lá assistir o show beneficente das pessoas do Rio Grande do Sul, que foi o Slipknot Cover. Isso. Minha filha gostou muito e eu indico, porque foi bem divertido. Muitos materiais mesmo para ajudar. Me senti jovem depois de muito tempo. Mexeu o esqueleto, né? E você está também procurando um lugar para diversão com os amigos, com a família, regado a rock and roll? É a Choperia Tradição. E a Choperia Tradição fica na rua Professor Luiz Gonzaga de Campos, número 31, no Jardim Casagrande, em Mogi Guaçu. E também vocês podem chamar eles no WhatsApp para informações, que é 19 99730 1815. Repetindo, 19 9730 1815. Choperia Tradição e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. E agora, você está precisando de uma manutenção no seu computador, no seu notebook? Eu indico a SOS Computadores. A SOS Computadores trabalha com assistência técnica especializada em notebooks, computadores e celulares e até venda de peças. A SOS Computadores também trabalha com acessórios e periféricos de informática. E se você precisar de reparo de placa-mãe, lá é o lugar certo. Eu levei meu notebook lá e ele ficou 0 bala. E lembrando, tá? O pagamento deles também é super facilitado. E a SOS Computadores fica na Avenida Mogi Mirim, número 1168, no bairro Areião, em Mogi Guaçu. E você pode também chamar no WhatsApp, que é 19
38 31 37 49. Repetindo, 19 38 31 37 49. A SOS Computadores e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. Agora eu tenho uma indicação muito importante para a saúde dos seus olhos. É a Ótica Bandeirantes. Lá você encontra a qualidade que a sua visão merece, pois tem uma ampla variedade de serviços, incluindo armações a partir de R$ 79,90 e lentes a partir de R$ 120. A Ótica Bandeirantes oferece soluções acessíveis e de alta qualidade para suas necessidades visuais. E a Ótica Bandeirantes fica na Avenida Bandeirantes, número 3205, no Jardim Esperança, em Mogi Guaçu. E eles também fazem orçamento e marcam consultas pelo WhatsApp. E o WhatsApp da Ótica Bandeirantes é 19 98876 3261. Repetindo, 19 98876 3261. Ótica Bandeirantes e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. Agora eu passo a vez para o Paulo. Muito obrigado, Bia. Dado o recado aí, né? Dado o recado, Paulo. Você que está aí do outro lado da telinha, a gente vai ser um episódio especial do podcast, porque a gente trouxe um convidado bem bacana, que vai falar bastante com a gente aqui. Também tem uma contribuição muito legal, né? De quem que a gente está falando aqui, Bia? Hoje a gente vai falar com o pastor Jonatas Ambrósio. Tudo bem, pastor? Tudo bem, gente. Que alegria estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E que Deus abençoe a vida de vocês, que o nosso papo seja muito proveitoso. Um beijo para quem está em casa acompanhando. Que Deus abençoe sua vida e vamos conversar um pouquinho. Muito obrigado. E também, Bia, quem que vai contribuir com a gente hoje com levantar o astral aqui também dos questionamentos? Coronel Costa. Fala, Coronel, tudo bem? Obrigado também pelo convite. Obrigado, pastor, por permitir que participemos aqui desse podcast. Obrigado a todos vocês aí e vamos em frente aí, porque o papo vai ser muito gostoso. Ah, vai sim, né? A gente estava pensando em um monte de coisa, né? Quando eu falei com o pastor Jonas no WhatsApp, combinamos ali, eu fiquei pensando, poxa, o que a gente pode trazer para cá? Busquei algumas informações, vi alguns vídeos seus, né, na internet, nas redes sociais, vi também seu trabalho como pastor, algumas coisas. Mas eu vou fazer a primeira pergunta, porque acho que todo mundo que estaria aqui faria, né? Quem que é o pastor Jonatas, né? De onde veio? Já é sempre de Mogi Guaçu, suas formações. Fala um pouquinho de você, só para a gente entender aqui, pastor. Vamos lá, gente. Eu estou na região há 27 anos, mas eu não sou, né, naturalizado já, né? Guaçuano. Já é guaçuano. Mas eu sou pernambucano. Ó, bem longinho, né? Eu sou do sertão de Pernambuco, mas eu vim embora para o sul, ainda criança, 9 anos de idade, morei uma temporada no Paraná, minha mãe é paranaense, né? Meu pai é pernambucano, então com 9 anos vim para o Paraná, depois do Paraná a gente acabou vindo para cá, justamente por essa questão de ministério, meu pai também é pastor, e aí eu já estou por aqui há 27 anos, né? Casado com a Gisele, professora Gisele, uma linda e abençoada mulher, pai de 3 filhos, 3 lindos príncipes, o João Pedro de 16, o Nicolas de 14 e o Henrique de 12. Sou pastor da igreja presbiteriana aqui de Mogi Guaçu, sou um pastor presbiteriano, sou bacharel em teologia, tanto pelo seminário presbiteriano em Campinas, como pela Universidade Mackenzie, em São Paulo. Sou também licenciado em filosofia, em sociologia, sou pós-graduado em ciências políticas e também pós-graduado em marketing digital, também pós-graduado em neurociência com desenvolvimento humano, formado também em psicanálise com especialização e mestre na área de teologia, né, na área de pregação. Então essas são as minhas formações. Eu acho que eu não esqueci nada, não. Depois dessa lista... Eu fui contando aqui, uma mão já não deu mais. Estamos aí, mas pai, esposo, pastor, amigo, mas principalmente servo de Deus, né? Alguém que ama Jesus. Eu acho que é a minha marca, a marca do meu coração, principalmente. Acho que lidar muito com pessoas, todas essas formações que você teve, que muito ligado a lidar com pessoas, mente humana, né, veio de lidar realmente com pessoas como pastor ou independente?
É que assim, eu diria que nossa formação ela é feita, né, desde quando você vem ao mundo. Né? Nós somos formados pelo nosso contexto. Né? E então eu venho de uma família pastoral, como eu falei, meu pai é pastor, então sempre vendo a lida, né? É interessante que minha mãe sempre falava assim, olha, seja tudo na vida, só não seja pastor, o desejo dela deu errado. e aí com essa questão de pessoas, até por uma questão de aconselhamento, a lida, né, no gabinete pastoral, na visitação, no acolhimento de pessoas, na ajuda, na ação social. Então, querendo ou não, ela vai te formando, né? E eu vejo que mais que a teoria, eu acho que a prática de vida, ela foi meio que direcionando. Eu lembro que quando eu estava na fase da formação de psicanálise, meu supervisor ele falou o seguinte, falou assim, você já parou para prestar atenção que algumas coisas que você está vendo hoje, você já tinha na prática, mas agora você está pegando a teoria depois? E aí eu falei, é verdade. Né? Então, acaba que o ministério, porque hoje, querendo ou não, o pastor ele tem que ser um pouquinho de tudo. Né? Eu tenho uma certa resistência com aquele tipo de pastor que, não preciso nada, Deus vai dar, e o cara se encosta. Não, peraí, você tem que ter um estudo, você tem que ser honesto com a sua vocação. Né? E o pastor é um pouquinho de tudo, gente. Ele é padeiro, ele é pastor, ele prega, às vezes ele é parteiro, ele aparta a briga de galo, ele faz de tudo. Faz de tudo, ele entendeu? tem que entender a alma humana, né? Pastor, já que você está falando isso, antes de mais nada, primeiramente eu gostaria de parabenizar pelos 60 anos da igreja. Obrigado. Não sei 62. 62? Oh, então errei por 2. Não é que eu não errei por tanto assim, bem não. Perto. Pela sua formação, e eu percebi quando falou da sua pregação, mas a pergunta que eu sempre faço assim para mim mesmo hoje, como é ser pastor hoje frente a essa tecnologia acessível hoje praticamente para todo mundo, para criança, para jovens, para adulto, para idoso? Como que é ser pastor hoje? Você está lá na frente pregando e você vê os seus fiéis, os membros da igreja, no celular puxando. Antigamente se tinha o inário, o livro dos cantos. Hoje o pessoal pega pelo celular. Então, como que é trabalhar hoje dessa forma, que às vezes você não sabe se a pessoa está olhando o celular para verificar uma escritura, para ler, para ajudar a cantar um hino, ou simplesmente para ficar desatento ou atento em outra coisa? Eu acho que ser pastor hoje, nessa era extremamente tecnológica, é duas coisas importantes. É um privilégio e é um desafio. Privilégio porque hoje a minha pregação ela alcança o outro lado do planeta. Que é rápida, exatamente. Por causa da tecnologia. Da tecnologia. Exato. Nós temos pessoas que nos acompanham na Itália, na África, em várias partes do planeta. No Brasil, muita gente acompanha. Então, isso é um privilégio. Né? Com essa questão com a ascensão agora da inteligência artificial, a gente já sabe que tem a possibilidade de eu pregar lá, a inteligência artificial lá vai fazer a tradução para o árabe. Com a minha voz. Online. E vai chegar lá. Isso é um privilégio. Qual que é o desafio? Eu acho que o desafio não é nem tanto a pessoa que pega o celular na hora do culto, e é interessante que, vez por outra, eu estou lá pregando, dali a pouco meu celular está no púlpito, chegando mensagem. Aí, quando eu chego em casa que eu vou ver, eu falo assim, você não estava prestando atenção na pregação, crente, né? Eu acho que não é nem tanto isso. Eu acho que o grande desafio é você combater as mentiras. Ou, como na época de Paulo, do apóstolo Paulo, né, os falsos profetas. Porque do mesmo jeito que você tem pastores sérios, comprometidos, pregando a palavra de Deus, comprometidos com o avanço e o desenvolvimento, vamos usar uma palavrinha assim, não tão comum dentro do contexto evangélico, né? A evolução humana, você tem aqueles que querem tirar proveito. E aí ele fala de coisas que a Bíblia não fala. Como se a Bíblia falasse. E nós temos muita gente ignorante. A maioria das pessoas são ignorantes quanto à Bíblia, né? E são levadas. Hoje você você fala coisas na internet que a pessoa fala, nossa, não é porque o pastor fulano de tal falou, e hoje eu lido diretamente, as pessoas que acompanham lá na igreja, eles veem, eu sou
Qualquer hora acho que alguém vai me pegar de jeito na rua, né? Porque eu cito o nome de pastores, pregadores, de influencers, né? Que estão na internet falando coisas que a Bíblia não fala e colocando como se fosse verdade. E as pessoas e arrebatando, né, multidões. Então, acho que esse é um grande desafio, esse é o grande desafio. Tecnologia, pregação, evangelho, fé. Nesse contexto hoje, falou que é bem mais rápido as informações que chegam. Quando fala de mentiras, hoje existe essa pregação apenas com o intuito de angariar pessoas, mas sem levar esse fato a sério? Sem dúvida, não tenho dúvida disso. Mais do que a gente possa imaginar. E eu arrisco falar para você que são maioria, infelizmente. Pelo menos os que estão na internet. Você tem uma gama de líderes religiosos, acho que não só no meio evangélico, eu vejo que de uma maneira muito generalizada você tem muitos líderes que eles não estão preocupados em te passar a verdade. Eles querem ter algum retorno, algum ganho. Né? Algum retorno, algum ganho? Materialmente financeiro. Ou financeiro? Financeiro. Ou só apenas de influência? Financeiro e influência. Porque hoje não tem como separar uma coisa com a outra, apesar que a gente pode falar de coisas distintas, né? Porque você tem também muita gente já abastada financeiramente, rica, mas briga pelo poder. Certo? Porque o poder traz influência. Hoje a gente vive dentro de um contexto não só brasileiro, como no mundo inteiro, que é uma briga de poder. Né? Acho que desde sempre teve isso, mas hoje está muito mais escancarado, né? Muito mais escancarado. E não tenha medo de pensar o seguinte, que sim, as instituições religiosas, elas estão inseridas nisso. E eu não falo com alegria não, viu? Eu falo com muita tristeza e pesar. Infelizmente nós temos segmentos religiosos dentro do protestantismo, dentro do evangelicalismo brasileiro, herdado já dos Estados Unidos, né? Porque eu costumo falar o seguinte, teologia ela é produzida na Europa, consumida nos Estados Unidos, produzida na Europa, estragada nos Estados Unidos e consumida no Brasil. Então é um movimento que acontece. Então veja que a Europa hoje, no sentido de fé, ela vive uma apostasia, né? Um esfriamento em relação... Existe vamos falar assim, uma epidemia de ateísmo, seria de ateísmo, né? Isso já ganha muita força nos Estados Unidos e no Brasil hoje nós já temos um movimento chamado Sem Igreja, que não chega a ser um ateísmo, mas já é o flerte com o ateísmo. Por quê? Porque é o tipo de pessoa que fala assim, eu me decepcionei com a igreja e ela sai fora. E tem lá suas razões, sua legitimidade. Mas aí o que acontece? A pessoa se decepciona, mas ela nunca vai atrás de uma igreja, porque ainda temos boas e sérias igrejas que estão comprometidas em falar a verdade, vivem a missão, entendeu? Vivem a missão evangélica, a missão cristã, mas infelizmente a gente não pode fazer vista grossa por fato de que, sim, eles estão por todos os lugares. Pastor, só uma perguntinha, né? Eu não sei se a junção dessas duas coisas é tão maléfica em todos os sentidos, mas, por exemplo, um influencer que mistura religião e como coach, coisa assim que tem bastante na internet que a gente estava falando aqui, isso atrapalha então um pouco? Ou você lidar bem com isso, com pessoas que levam esses argumentos às vezes? Não, você tem influencers que têm uma mensagem muito boa, verdadeira, real, bíblica, né? Eu acho que é como todo segmento da sociedade. Você tem o bom e o ruim, né? Infelizmente, é que o ruim ele é bem mais numeroso, né? Mas numeroso, mais fácil de ser influente, às vezes, né? Exato. Porque o ruim, ele fala aquilo que as pessoas querem ouvir. E se nós formos para a área, por exemplo, da psicanálise, da psicologia, até da própria psiquiatria, as pessoas de hoje, eu falava isso no último domingo, eu falava. Hoje, eu falava sobre família, as famílias não sabem ouvir não. Aliás, isso é próprio hoje do ser humano.
Aí eu até falava assim, olha, vai lá pro professor, pergunta pro professor na escola quando vai falar sobre o filho dele que está dando trabalho para a mãe. A mãe não quer ouvir o problema do filho, entendeu? Os pais hoje não querem ouvir os filhos e vice-versa. Então, as pessoas elas querem ouvir o que lhe agrada, que massageia o ego. Então, eu acredito que nós temos também até uma inversão de propósito dentro da linha do coaching, né? Da linha motivacional também existe, porque você tem ali algo que poderia ser usado de forma muito positiva, muito benéfica, a pessoa usando também para money. Entendeu? Sim, falou em coach, ele também quer vender alguma coisa. Ok, tem sua legitimidade. Sim, é um mas trabalho, né? Quando você transforma a verdade, né, porque existe hoje uma intenção de subjugar ou aproveitar em demasia da ignorância das pessoas, ou da carência das pessoas, né, da falta de inteligência emocional das pessoas. Agora, nessa seara aí, vamos pensar de uma maneira simplória. Às vezes a gente observa muitas pessoas humildes, simples, que não têm estudo, que não têm vivência religiosa, ou até mesmo conhecimento, resolve alugar um estabelecimento, um prédio, e fala assim, vou construir aqui a minha igreja para, tipo, alguma filosofia, alguma ideologia, e vai. Essa pessoa, ela está com boa intenção ou ela simplesmente está buscando uma solução para ela mesma? Eu conheço casos assim, onde a pessoa ela tem uma boa intenção, tem até um propósito, mas, de novo, cai na armadilha da ignorância. Acho que essa palavra é um pouco forte, mas assim, gente, eu não costumo ficar fazendo rodeios, né? A ignorância. Por quê? Porque, assim, eu vou falar de algo que eu não tenho propriedade. Inclusive, se você pega historicamente o cristianismo, né, você tem uma série de interpretações erradas. Por quê? Porque é gente que fala de ignorância, fala a partir da ignorância. Entendeu? Eu costumo falar que século passado, século XX, década de 70, 80, 90, na virada dos anos 2000, que as igrejas evangélicas elas tiveram uma releitura, e eu diria assim, não que fizeram na realidade uma releitura da correção de sua própria hermenêutica, ou a sua própria interpretação equivocada, né? Tipo, na época, mulher não pode cortar cabelo, mulher não pode usar calça. Não sei se você já ouviu falar disso, mas tem. Ainda hoje tem alguns segmentos que tem. Eu lembro que eu era criança, pessoas foram expulsas da igreja porque iam para a igreja de chinela havaiana. Era pecado e chinela havaiana na igreja. Oh, meu Jesus amado. Eu peguei uma parte em que se as mulheres não se maquiassem, não estivessem, assim, adornado o rosto ou se cuidar, também não podiam ir. Outra época, ainda, televisão era pecado. Aí, pastores colocavam o povo, disciplinavam o povo, colocavam para fora da igreja, excluíam da igreja. Só que esses mesmos pastores tinham televisão escondida no guarda-roupa do quarto deles. E os fiéis não tinham. Entendeu? Eu lembro que eu peguei essa época e na minha casa não tinha televisão. Eu corria para casa do vizinho para assistir. Até que meu pai foi comprar uma televisão. Aí meu pai ainda falou assim, eu comprei uma televisão para não ter o televizinho. Inteligente. Agora, essas mesmas denominações que colocaram multidões para dentro dos portões do inferno, né, de forma figurativa, hoje eles têm canal de televisão. Olha a incoerência. Você vê, né, cara? A diferença que a gente vê dessa época que você está falando para agora, né? E a gente está falando de... Não é muita coisa, não. Agora, 40 anos. O poder corrompe a igreja? Sem dúvida. O que você achou do escândalo? Não sei se você ficou sabendo do escândalo da igreja Bola de Neve. Agora recente, não estou sabendo. Em Camboriú, foi o Rodolfo Abrantes que Camboriú, lançou um vídeo, né? Ela estava pedindo donativos, dinheiro para uma causa da mulher, alguma coisa assim. Uma causa da mulher, para ajudar mulheres a ter uma renda, a serem mais autossuficientes, né? Mulheres que estavam passando por dificuldade financeira, abandono, etc. e tal.
E daí descobriram que ela estava usando todo o dinheiro para a beleza dela. E daí estourou, né? Assim, aqui nas redes sociais tem muitos blogueiros que estão falando a respeito disso, fazendo vídeo, etc. O que você acha dessa situação? De quando a igreja, ela fala para os membros doarem para ajudar outras pessoas e daí ela não cumpre com o propósito estabelecido. E daí acaba destruindo fé de muitas pessoas. Sim. Que foi o que aconteceu comigo quando eu era membro da Igreja Mórmon. A Igreja Mórmon hoje, ela não se fala muito mais nisso, mas ela como é que fala? Desculpa, eu tenho afasia, às vezes eu esqueço as palavras. Não, porque saiu alguns desvios. Desviou Suposto. bilhões de dólares que era para ajuda humanitária. Para ajuda humanitária. E os Estados Unidos, a justiça americana está existe uma investigação. Está tendo uma investigação. Inclusive tem uma pessoa de dentro dos escritórios da Igreja Mórmon, que era uma pessoa muito firme na igreja, que vem já de famílias, né, tradicional da igreja, e ele falou assim, ele que denunciou, né, para as autoridades, e ele falou assim, eu não acredito, eu não estou mais reconhecendo a associação na qual eu pertenço e que minha família pertence há tantos anos, porque não condiz com o que eu acreditei desde pequeno, desde criança. Então, o que você acha quando você vê essas situações? Vamos lá. Deixa eu só completar. Quando eu falei assim do poder corromper, que é essa situação, aí eu já posso até complementar que eu acredito que vai ser a mesma ideia do que eu ia falar. Hoje, dessa situação, ela está colocando da parte financeira, mas eu falo o seguinte, o poder das autoridades e o poder das igrejas se corrompem? Sim. Nessa ideia que ela está falando da parte financeira e eu na parte de influência. Eu vou pegar essa questão e depois eu vou, que acho que são semelhantes, mas distintas. Né? Essa questão do que eu acho em relação a essas campanhas, né, que acontecem. Gente, isso depende muito das camadas de transparência que as denominações elas colocam. O que eu acho? Eu acho uma vergonha. Eu acho uma vergonha. Né? O que a gente precisa lembrar também é que essas denominações, como todas as instituições da sociedade, são feitas por pessoas. E se tem um negócio chamado matéria-prima de problema e corrupção, é o ser humano. Né? Mas uma das coisas que previne demais são camadas de transparência. Então, perceba que existem igrejas. E é muito comum na sociedade falar assim, quem é o dono da tua igreja? Daquela igreja. Ô, gente, qualquer pessoa que tiver um mínimo de senso, de honestidade intelectual e um pouquinho de conhecimento bíblico, igreja nenhuma é de ninguém, ela é de Jesus. Existem as fragmentações, justamente pelas divergências teológicas, existem. Mas aí vou usar o termo, né, a própria associação de pessoas, ela vai criando camadas. Só que, infelizmente, isso já é meio que coisa do passado, porque hoje as igrejas, infelizmente, têm dono. E às vezes a foto deles, né, estão estampada nos murais, nas fachadas das igrejas, porque tem dono. O que acontece? A arrecadação vai para um bolso, se sabe. E hoje, o fiel que entrega dentro desse contexto, me desculpe, ele não está enganado. Entendeu? Ele não está enganado. Você sabe que o fiel está sabendo disso. Ele está, claro, Não é possível que uma pessoa não saiba que você tem um aí, que eu não vou citar o nome, mas até esses dias fiquei sabendo que ele levou um golpe aí da própria filha, né? Do chapelão aí. Todo mundo sabe que o dinheiro vai para ele. O outro dono lá de uma grande emissora do país, né? Que é o dono de uma famosa igreja aí, todo mundo sabe que o dinheiro vai para o bolso dele. Faça-me o favor, todo mundo sabe. Agora, existem igrejas, eu vou falar da minha igreja presbiteriana, que existem camadas e camadas e camadas de transparência. Não é uma pessoa gerindo, é um colegiado de pessoas. E aí, sobre aquele colegiado, existe um outro colegiado de um lugar, de outro lugar, que vai supervisionar. E aí, assim vai indo. Então, pelo menos, nós acompanhamos isso de perto, nós vemos isso acompanhando, se sabe realmente onde o
dinheiro do fiel que ele coloca. Justamente, a gente fala fiel por quê? Porque envolve fé. Entendeu? Envolve fé. Aonde está sendo colocado, aonde está sendo investido. Certo? Então, eu acho uma vergonha porque, primeiro, é um pecado contra o próprio Deus. Tá? Jesus Cristo não ia gostar de nada disso. É um pecado contra o próprio Deus. Por quê? Porque o Deus está mexendo sobre o coração de alguém para ela ofertar, para ela doar com um propósito, e aí eu pego o ovo dessa cesta e eu coloco nessa outra. Agora, recentemente, aqui na igreja de Mogi Guaçu, nós fizemos um centro de arrecadação para o Rio Grande do Sul. Já enviamos 2 boas cargas para lá, estamos preparando a terceira. E nessa terceira agora nós recebemos muita roupa. Entramos em contato lá, a informação que recebemos é que para não mandar mais roupa e calçado, porque eles não têm mais onde guardar. Não tem. Água, cobertor, material de higiene pessoal, peça íntima, é o que eles pediram. Só que a gente está com uma porção lá. O que a gente vai fazer? Aí as mulheres da igreja estão se reunindo, se mobilizando. O que elas vão fazer? Elas vão fazer um grande bazar com essas roupas e vão pegar todo o recurso e vão enviar para lá, e aí eles que estão lá vão decidir o que eles vão comprar diante da necessidade deles. Entendeu? Então, eu não posso pegar, por exemplo, olha, eu recebi essa doação de roupa, então, eles não estão precisando mais? Vamos, sei lá, vamos doar ali para Conchichinha, entendeu? Não. O fim que a pessoa trouxe é esse, então vai ser destinado para isso. Então, essa questão, escândalos como esse, infelizmente acontece, é uma vergonha, é um pecado contra Deus, é um pecado contra o próprio povo, né? E destrói a fé de muita gente. Destrói a fé de muita gente. Porque a pessoa deixa de frequentar, aí a gente vê essa pessoa assim, poxa, agora virou um desigrejado. Mas vai entender o emocional dela que ela passou com isso, pra gente só falar que ela agora é um desigrejado e não quer mais saber, né? Sim, Existe uma compreensão a ser feita. Sim, também. Então, nós pegamos essa questão, a fé é destruída. Agora, falta também, talvez, um amadurecimento da ideia do que, peraí, a culpa não é de Deus. Certo? Ao mesmo tempo, peraí, essa igreja falhou, conhecer melhor a igreja que você está inserida. É igual partido político. Certo? Feito um político da cidade foi conversar comigo e eu falei assim, por que você está aqui na igreja que tem uma linha conservadora e você está num partido progressista? Porque o partido é um mal necessário. Eu falei assim, você está despreparado. Porque quando eu me filio, eu subscrevo aquilo que aquele partido prega. Certo? Então, quando eu me torno membro de uma igreja, eu preciso ter o mínimo de conhecimento do que ela crê, do que ela acredita, dos seus procedimentos. Porque, do contrário, se eu não busco isso, eu vou ser quase que um cúmplice. Então, será que é por isso que hoje você vê, por exemplo, muita gente fala mal do cristianismo hoje, né? Uhum. E será que seria exatamente por causa disso, porque tem uma defasagem dentro do cristianismo por causa dessas pessoas que começam a inverter as coisas? Outra coisa muito séria, e aí eu vou entrar na fala que Jesus era comunista. Né? Porque então, assim, cada uma, né? Um monte de coisa que a gente não, pera lá. É que a ideia, o que Jesus prega ali sobre ter em comum, é uma ideia que Jesus estava apontando para o reino, né? Para o reino de Deus. Então, quando a gente fala da plenitude do reino, a gente fala de uma vida, de um mundo completamente restaurado, sem pecado. Né? Então, as pessoas eles pegam, de novo entra a ignorância no fato de interpretar as escrituras. Né? Mas uma das coisas é que esse grupo, essas pessoas que você está citando, justamente acaba criando, eu falo que nós somos especialistas em criar os nossos próprios demônios, os nossos próprios inimigos. Então, você tem pastores, por exemplo. Eu sou filho de pastor, mas eu vi meu pai falar assim, você tem que ser pastor para ser meu herdeiro. Até porque a única coisa que meu pai, hoje, jubilado, aposentado, ele não tem uma casa. Ele não tem uma casa própria. Está entendendo o nível de seriedade? Sim.
Entendeu? Não é para que siga uma linha de... Não, nada a ver, entendi. Mas você tem hoje denominações, igrejas, que o pai, ele cria uma dinastia. Ele cria um pequeno império e ele se prepara para que o filho dele assuma o lugar dele quando ele se aposentar. Né? Mas e aí, se o filho não for vocacionado, e na maioria das vezes não é vocacionado ao pastorado, o que ele vai fazer? Ele vai fazer curso de liderança, de coach, de desenvolvimento humano. Ele vai transformar a igreja numa bela empresa, onde os fiéis vão se tornar números. Onde eu vou ser aquele cara que eu vou dar uma palestra, vou preparar uma boa palestra, vou estar lá e o povo... Legal, mas e aí na vida prática? E aí eu entro nessa questão sua, porque diretamente isso envolve o poder, também até o poder público. Porque existe a negociata da fé, né? Entra a boa e velha toma lá da cá, né? E acaba usando também os fiéis. Uma coisa que a gente precisa ponderar é o seguinte: essa discussão que eu discordo, igreja, por exemplo, religião e política não conversam. Eu discordo um pouco disso, porque a religião está inserida dentro de um contexto social. E eu acho que porque não há esse diálogo, por muito tempo isso foi pregado na sociedade, tido como uma verdade, nós temos uma sociedade tão caótica, né? Porque colocou-se a religião à margem, né? E querendo ou não, a religião, vamos partir do pressuposto que ela detém ali o monopólio dos bons costumes, pelo menos deveria, né? Foi colocada à margem. E aí, não vamos tratar de política na igreja, aqui não é lugar. Não, aqui é lugar sim, é lugar porque sim, eu tenho que ensinar as pessoas a votarem. A política dentro da igreja? Instrução, por exemplo, eu não, se você for em todo pleito político, você vai me ouvir falar de política, pregar sobre política. Eu não vou falar de candidatos, mas eu vou falar de política à luz da palavra de Deus. Mas como você mesmo disse, me permite dizer, o candidato foi dentro da sua igreja. Não, mas ele foi dentro da igreja com um propósito e um fim específico. Ele foi dentro da minha igreja fora de um horário de culto. Você jamais vai ver um candidato ou um político, seja ele quem for, tomando o microfone e falando no púlpito da minha igreja. Entendeu? E numa reunião secular, sem ser a principal, só para saber, assim? sim, tem uma reunião de encontro de... O que nós temos, nós já fizemos, por exemplo, e isso é uma perspectiva social. A igreja, ela precisa ser parceira da sociedade. Eu não posso ter um templo onde ele vai funcionar 2, 3 vezes por semana e o resto... Há uma pesquisa que os templos são os espaços mais ociosos do mundo. Das igrejas. Sim. Uhum. Então, meu Jesus, se eu tenho um templo que eu comporto 2.000 pessoas e eu tenho uma reunião, seja ela para quem for, claro, desde que respeite o meu credo doutrinário, né, que não fira aquilo que nós cremos, eu vou fazer parceria. Então... Como seria essa parceria? A parceria é o seguinte, olha, por exemplo, ano passado nós fizemos isso. Nós abrimos a igreja, o templo, para receber formaturas, a escola. Chegou uma escola do bairro tal. Podemos fazer formatura? Pode, a agenda aí pode fazer. Independente. Lemos a cartilha, né? Olha aí, nós queremos isso, nisso e nisso. Vai ferir isso aqui? Não, então pode fazer. Outro momento, nós abrimos, e nesse aí eu me arrependi, nós abrimos para fazer uma palestra da Secretaria de Educação, né? Onde eles foram dar uma palestra na área de inclusão, nessa área de deficientes, né? Então, foram, e aí acontece, dentro do planejamento deles lá, eles receberam palestrantes de São Paulo, políticos locais, e eles falaram a respeito da temática deles. Então, a gente ali... seja A ou B, a gente estava prestando um serviço para a sociedade. Agora eu me arrependi por quê? Porque um dos palestrantes me subiu lá e feriu o nosso código de conduta, vamos falar assim, né? Fechou-se a porta. Então ele foi lá, assim como nós abrimos a igreja para receber formatura,
de um outro colégio cristão, mas de uma confessionalidade, não vou falar vamos falar divergente, divergimos em algumas coisas, mas nós abrimos para uma outra igreja que tem uma linha quase que oposta à nossa, porque nós queremos servir a comunidade, entendeu? Servir a comunidade. Então, esse é o nosso propósito. Agora, você nunca vai ver, até o último pleito eleitoral, que foi um pleito nacional, eu tive e tenho um posicionamento claro nas minhas redes sociais. Mas do púlpito da minha igreja, eu nunca falei A ou B. Agora, vou falar à luz da Escritura. O que a Bíblia fala sobre isso? X. O que a Bíblia fala sobre isso? Y. Aí eu lembro que ainda teve um dia lá, domingo antes da eleição, teve um irmãozinho que me pegou na porta. Pastor, você falou, ensinou, mas em quem eu voto? Eu falei assim, é sua consciência. O púlpito, nessa situação que você está falando, não falar sobre política. Mas o pastor, ele não gera essa influência na sua congregação? Com certeza. Ele não vai induzir em quem se votar? Não, você prega a palavra. Logicamente, quando você prega a palavra de Deus, você é parte desse princípio, automaticamente a pessoa, se ela vai fazer uma leitura do contexto que ela está vivendo. E ela vai tomar essa decisão. Certo? Agora, o pastor, ele acaba influenciando, e aí é o cuidado que se tem hoje, porque hoje nós vivemos dentro de um contexto muito melindroso socialmente, né? E a gente tem que tomar esse cuidado para a gente não falar assim, olha, X e Y. Mas a gente fala assim, olha, a palavra de Deus diz isso, 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 isso e isso. Agora, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, então, aí o Jonatas fala escancarado o que ele pensa. Entendeu? Aí por quê? Porque eu preciso preservar a plataforma de pregação da minha igreja. Ela foi feita para pregar a palavra de Deus e pregar sobre tudo, mas dentro da palavra. Dentro da palavra. E aí quando a gente fala sobre política, e fala assim, olha, não, a igreja não pode falar sobre política. Gente, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala sobre política. O ser humano é um ser político. Mas a boa política. Claro. A política em benefício da população, do coletivo. A política em benefício do coletivo. Do homem, do ser humano. Como evolução, como humanidade. Sim. Então, por que nós olhamos para Israel? Gente, Israel, se nós compararmos com as outras nações em termos de geopolítica, é um país que era para dar errado. Insignificante. Não era o país que era para dar errado? Claro. Não tem água, não tem produz nada. Comida. Por que Israel é uma potência mundial? Eles levam a sério. Está tudo na Bíblia. E mesmo assim não estão isentos de erros, tá? Sim, não estão. Mas leva a sério, está na Bíblia. Agora, a Bíblia tem resposta para tudo. Resposta para tudo. Agora, de novo, né? Ao mesmo tempo que tem resposta para tudo, também tem como se divergir daquilo que se quiser também. Pode se Bíblia, mudar. Ela tem muita contradição. Não. Não sei se ela tem contradição, as pessoas. Porque tem várias denominações que acreditam em várias coisas, o mesmo livro. Não, mas a gente. E que às vezes diverge de doutrina. Mas a gente não está falando. A Bíblia, ela é inerrante. A contradição não é a Bíblia, a contradição é o pensamento, é a interpretação das pessoas. A interpretação das pessoas, é isso que eu comento. Não, mas tem algumas coisas que são esquisitas dentro da Bíblia, mas eu até entendo por quê. Porque eu acredito que ao longo desses anos teve pessoas mal intencionadas que fizeram algumas modificações ali. Por isso que tem uma hora uma fala que é isso, outra hora que não muda. Traduções, isso. Nós temos assim, a interpretação. Bom, eu tenho uma visão também, deixa eu só explicar, eu tenho uma visão totalmente pautada no mormonismo, porque eu fui mormon desde criança. Então, no mormonismo, o principal livro não é a Bíblia. Né? Então, assim, desculpa se eu falar alguma besteira. Né? Mas a Bíblia ela é inerrante. Então, nós não temos erro na Bíblia, incoerências. Nós temos interpretações hoje. Agora, por exemplo, domingo eu vou pregar sobre um tema que Lucas fala de um jeito,
Marcos fala de outro jeito, Mateus fala de outro jeito. Que é o texto lá, um dos textos que fala sobre o cego lá de Jericó. Um fala que eram 2 cegos, outro fala que é um cego só, um fala que é na entrada, outro fala que é na saída, um fala que o nome, enfim. Aí você fala, mas está em contradição. Não. E olha que interessante, nós somos em 4 pessoas, são 4 evangelistas. Você está vendo um lado da garrafa, eu estou vendo um lado, ele está vendo do outro, ele está vendo do outro. Cada um tem uma perspectiva diferente. Muda a garrafa? Eu dou o exemplo bem na Bíblia, quando quando a própria Bíblia menciona não se passar a navalha na têmpora. Tanto que os próprios judeus ortodoxos, eles não cortam esse cabelo, porque na Bíblia está se falando para não se passar a navalha na têmpora. Por isso que eles têm aquele cabelo... É que assim, você... E tem também o caso das mulheres, né? Que tem uma parte na Bíblia que fala que a mulher não pode cortar o cabelo, que é o véu da mulher. Então, mas aí você está falando em Coríntios, aí por isso que eu estou falando para você, é a interpretação. Você pega esse texto, por exemplo, a gente está falando de uma cidade portuária, Corinto, uma cidade portuária, onde as mulheres, as prostitutas, elas tinham o hábito de ter o cabelo curto. Então o que Paulo fala? Você olha, não corta o cabelo, porque vai que você corta o cabelo e você é confundida com uma dona lá na rua, vai receber uma cantada. E por ser uma cidade portuária, tinha muitos turistas. Era o Rio de Janeiro da vida. Entendeu? Então, aí você pega, qual que é a péssima interpretação? Olha, não corta teu cabelo porque na Bíblia... Não, calma aí. Entendeu? O contexto histórico. É a mesma coisa. O pastor tem que usar terno e gravata, porque... gente, peraí, a gente está falando de uma sociedade que foi influenciada completamente pelos Estados Unidos, um país mais frio, neve, etc. e tal. Eles vêm para o Brasil e introduzem esse negócio e torna-se isso padrão de santidade. Está errado. É igual sino. Igreja católica tem sino, igreja evangélica não tem. Qual que é a diferença? A diferença é pura colonização. Poder político. Por quê? A igreja católica dominava politicamente. Aí falou, olha, você quer entrar aqui, você entra, só que a sua igreja não pode ser parecida com a minha. A sua não pode ter sino, não pode ter cruz, não pode ter isso, não pode ter aquilo. Aí por muito tempo chegou-se aquela pseudo-verdade de que os evangélicos não usavam cruz. Por quê? É pecado. Não é pecado. É um negócio que foi instituído lá atrás como uma regra, entendeu? Só que com o passar do tempo... Agora, fala para mim na Bíblia onde está falando que não pode usar cruz. Fala para mim na Bíblia onde fala que a igreja tem que ter sino ou não tem que ter sino. Entendeu? Então não é a Bíblia. É a interpretação equivocada das pessoas. Por isso que a reforma em si, a reforma protestante, ela resgata isso. E a igreja presbiteriana, sendo uma das herdeiras, né, da reforma, tem esse resgate, e a gente tem uma premissa. Quando a Bíblia fala, a gente fala. Quando a Bíblia se cala, a gente se cala. Entendeu? Então, aí esse é o grande problema. Tem muita gente falando muita besteira por não conhecer. Quando se for ler a Bíblia, tem que se conhecer a história, o país e a época de onde foi se escrito. E para quem se escreveu. E também para quem se escreveu. Porque quando se fala que Jesus Cristo nasceu numa manjedoura, quando se vai verificar a própria história da construção dos, vamos dizer assim, dos prédios daquela época, na verdade os animais eram utilizados como ar-condicionado, como aquecedor da época, porque à noite era muito frio. Então se utilizava a temperatura dos animais para aquecer os quartos dos hotéis, vamos dizer assim, das pensões. Olha, eu não sabia disso, olha que interessante. Por quê? Porque os animais têm uma temperatura muito alta e quando eles se concentram, fica muito alto. Então, quando se fala assim, Jesus Cristo nasceu, realmente ele estava no mesmo contexto da área, só que ele não estava nesse quarto que recebia o ar quente, ele estava na manjedoura onde estavam os animais. Então, você percebe até que ponto que eu faço o seguinte, que a gente tem que estudar história, conhecer a área, o local e o que se fala. Vou dar um exemplo bem clássico disso. Sodoma e Gomorra. Se nós visitarmos a área hoje, onde foi Sodoma e Gomorra, se você conhecer a área hoje e ler a Bíblia, você vai mudar muitas coisas da forma como se pensa daquela situação. Por isso que eu sempre falo o seguinte, tem que se ter esse conhecimento, quando se pega a Bíblia,
Não se pegar um fato Só um isolado, versículo só um e versículo e interpretar. adotar como... Não sei, pelo menos Porque essa assim, está sendo a minha visão. a ferramenta é a seguinte: texto fora de contexto é pretexto para heresia. Então eu não posso pegar um versículo da Bíblia e desenvolver em cima dele uma doutrina. A Bíblia, ela ensina a própria Bíblia, né? Então você precisa ler um versículo e buscar em qual outro lugar você tem aquilo. Porque a Bíblia está amarrada todinha, ela não tem para onde você fugir, né? Então, a Bíblia ela é inerrante. Infelizmente, a interpretação do homem, né, é equivocada. Agora, essas divergências, nós temos muitas divergências que não são nem teológicas, são divergências culturais. Para você hoje, qual a tradução, melhor tradução que tem da Bíblia? Eu aprendi que era o João Ferreira de Almeida. Sim. Em português continua a mesma coisa. Mesma coisa. Essa tradução do João Ferreira de Almeida, ela sofre pequenas atualizações de acordo com a gramática, né? Então, mas ela continua sendo muito fiel aos escritos, tanto o hebraico quanto o grego. Entendi. Pastor, só voltando rapidinho num assunto que a gente falou aqui, eu também acho, antigamente, eu também achava que não se deveria misturar muito religião com política. Hoje eu vejo a importância de ambos. Eu sei o quanto eles têm que estar, né, apurados na sociedade, porque precisam-se dos dois ali. Né? E você conseguiria, pelo seu conhecimento, por exemplo, você vive na comunidade, estamos aqui no Mogi Guaçu do futuro, né? O que você acha, né, assim, podendo falar genericamente sobre isso, o que você acha da política hoje na nossa comunidade? Falando de Mogi Guaçu, por exemplo. Não sei se você pode opinar sobre isso. Vamos lá, vou falar. Eu acho, em relação às gestões anteriores, eu acho que Mogi Guaçu teve alguma melhoria. E quando eu falo ter melhoria, eu não estou elogiando, certo? Deixar muito bem claro isso. Aí eu não sei se eu falar se os outros foram ruins demais, entendeu? Mas eu acho que a gente consegue ver algumas melhorias. A verdade é que eu acho também que Mogi Guaçu, talvez ela precise de um representante que traga o perfil daquilo que Mogi Guaçu é em sua maioria. Tá? Se você pegar a última eleição, que foi a eleição para presidente, se eu não me engano, acho que 68% da cidade votou a favor... 72%. 72%? Votou em Jair Bolsonaro. Né? Não levando em conta o candidato em si, mas vamos levar a linha política e a linha social, então nós temos uma cidade que, em sua maioria, ela é conservadora. Tá? Até por essa porcentagem. Isso. Exatamente, certo? Conservadora. Então, se nós temos uma cidade que a sua maioria é conservadora, nós temos algumas incongruências políticas na cidade. Eu começo falando pela gestão da educação. Entendeu? Porque você tem uma educação hoje gerida ou tensionada para o progressismo. E aí, de novo, vou falar, sim, cada um escolhe o que quiser fazer da sua vida. Agora, não vem mexer com a criançada. Entendeu? Mas será que isso não é só um problema nacional? Porque todas as escolas Tudo estão começa no município. Não, você tem esse... No município, será que você lá em tem cima esse que problema de forma nacional também, mas quando a gente fala, por exemplo, a educação de base, a educação básica, né, que vamos pegar o Fundamental 1 e 2, que é a responsabilidade do município, você tem essa linha progressista, né, sendo Mas não é o incutida. Ministério da Educação que dita as ele- escolas estaduais, não. municipais serem... Ele pode até ditar, né? Mas aí compete à prefeitura ou à gestão pública municipal dar as cartas, porque a coisa não é bem assim também, não. Entendeu? Não é bem assim. E a coisa é tão assim... esses dias eu fui em Mojimirim participar de uma... Porque você vê também que até a escola particular também tem um lado progressista, mesmo a maioria dos pais Sim, sendo sim. do lado... E por quê? Isso. Se é particular, Não, mas tem nada vamos a ver lá, com o vamos lá. governo. É isso que eu ia falar agora. Eu fui numa escola em Mojimirim na inauguração e cheguei lá, estava a secretária da cidade lá, né? E ela fez uso da palavra e ela falou assim, nós precisamos cada vez mais ter uma educação progressista. Mas peraí, a escola que eu fui é cristã. Eu conheço os donos,
Eu estava lá. Não está na pauta. E a escola tem, por mais que você talvez tenha essa demanda do MEC, né? Mas você pega uma escola de confessionalidade, por exemplo, o MEC não vai chegar e falar assim, olha, você é cristão, mas você tem que rasgar do seu livro aí o versículo bíblico. Não é assim que acontece. Entendeu? Não é assim que acontece. Então, eu acho que assim, a escola, eu ainda parto da premissa, educação em casa. A escola ainda é instrução, apesar da Constituição 64, que isso tenta mudar os papéis, né? E trazer a educação como essa responsabilidade do Estado, eu ainda eu ainda creio muito que a educação é caseira, a instrução. A família educa e a escola instrui. Isso assim, ler e escrever. Basta. Eu vou falar o que a minha mãe falava assim, olha, quem ensina a ler e escrever é a escola, quem te educa sou eu. A responsabilidade de transformar o seu filho num cidadão civilizado é dos pais. Sim. Outros Mas não acontece essa transferência por comodismo dos pais? Você fala da educação? Da educação, da religião, de tudo. Sim. Nós somos hoje... Aí que entra naquela pergunta que eu falo, do poder corromper. Sim. Nós estamos hoje, aquilo que se Freud tivesse aqui hoje, ele falaria que a nossa sociedade ela é histérica e infantil. Né? A nossa sociedade ela é completamente imatura. E o problema dos filhos hoje são os pais. Isso é uma verdade. Entendeu? Você pode correr. Doída. E aí você pega, a pedagogia fala sobre o princípio da primeira verdade. O que é o princípio da primeira verdade? A criança ela vai ter como verdade suprema e absoluta sobre isso aqui é uma garrafa. Quem falar primeiro que é a garrafa vai estabelecer isso como verdade no coração da criança. Quem deveria deter dominar esse assunto, esse poder, vamos falar assim, é os pais. Os pais não conversam com os filhos sobre uma série de assuntos. Entendeu? Sexualidade. A igreja, por exemplo, manteve isso sob tabu muito tempo. E a gente tem falado sobre tudo. E às vezes eu falo, gente, eu vou tirar o microfone, mas eu vou falar rasgado. Porque a gente tem que tocar nesses assuntos. Porque se eu não ensinar como pastor, meus filhos, eu converso com os meus filhos sobre tudo. Já beijou na boca? Entendeu? Tudo que você está fazendo assim sobre esse assunto. É rasgado, tem que conversar. Por quê? Tem que ouvir primeiro da minha boca. Eu estou ensinando. Eu detenho esse privilégio. Eu não posso terceirizar isso para a escola. Porque chegar na escola, a escola vai ensinar errado. Mas olha, hoje terceirizou para o TikTok. Que eu acho que é pior ainda. Agora, venha cá comigo. É uma reflexão que eu sempre faço. A atual geração de pais, falando dos filhos ali até a adolescência, né? É a geração que quem criou essa geração foi Pantanal na Rede Manchete, lembra? Lembro. Ana Raiz é Trovão, show da Xuxa. Olha o resultado. Agora imagina a geração que o TikTok está criando. Tá vendo como é sério o negócio? É seríssimo. Agora, os pais que falam assim... Por isso que os presídios estão repletos, estão abarrotados. A criminalidade tem crescido. Entendeu? O uso de entorpecentes, drogas, dependência química, álcool. O sexo foi banalizado. Né? Hoje, é interessante, eu vi um enunciado assim na rede social, achei interessante. Uma famosa aí. Falou assim, nós vamos decidir o futuro do mundo. Aí a pessoa escreveu embaixo, não consegue decidir nem se é homem ou se é mulher, quanto mais o futuro do mundo. Entendeu? Então, isso é muito sério. É muito sério. E aí a gente acaba vendo, dentro desse contexto nosso local, eu tenho algumas, de novo, eu tenho momentos que eu falo assim, olha, para mim, dentro do que eu vivi em Mogi Guaçu, eu ainda acho que a gente está vendo o melhor até aqui, apesar de ser o melhor, entendeu? Mas é a mesma coisa que a gente estava conversando ali nos bastidores, dependendo a opção que vier, não tem como a gente retroceder para o que já passou aqui. Porque Mogi Guaçu, por muito tempo, viveu sob monopólio de duas famílias, né? Que é uma só, enfim.
Mas eu tenho também críticas, por exemplo, a educação. Nós não podemos ceder espaço para uma educação progressista na nossa cidade. Eu acho que cada ideia deixa guardada lá dentro do partido dele, entendeu? Mas a escola não é lugar disso. Não é lugar da gente ficar pensando nessa série de idiotices que estão implantando na cabeça das crianças, né? Então, é minha crítica, e até porque a gente, voltando sobre a questão do MEC, se eu não me salvo engano, acho que até a área de educação foi terceirizada para uma empresa, né? Essa questão da gestão. Então, é complicado, e a gente poderia tocar em tantos outros assuntos que são importantes, mas eu sei que o tempo aqui é curto. Não, mas foi bom. Querendo ou não, né, a gente está chegando ao final aqui, mas foi bem bacana, né, Bia? Porque eu acho... Nossa, poderia até estender aqui mais, porque tem muito assunto para falar, né? Coronel, muita coisa aqui que a gente falou hoje daria para falar, acho que um programa de 10 horas. Pode ser parte 2. Sim, é muito... E nós nem falamos muito ainda da parte política na igreja, hein? Sim, que é muita coisa que a gente queria falar, né? Na verdade, sim, não tem como separar os assuntos, a gente falou muito sobre isso hoje, são assuntos ali que devem ser agora realmente entendidos pela população, e tudo seria, acho que uma população mais sadia, entendendo sobre a religião, né, ou o cristianismo, ou seja, o que for, e também sabendo que a política é integrante de tudo isso, né? O que você acha, Coronel? Tem que saber sobre os dois. Temos que saber sobre tudo, porque na verdade quando eu perguntei sobre política, porque do meu ponto de vista nós não podemos hoje separar religião, política, educação e família. Não tem como, você tem que caminhar juntos. Porque hoje, o próprio pastor falou muito bem, com propriedade sobre isso, a política hoje, ela que direciona o norte da situação. Se você tiver uma política progressista, você vai automaticamente, você leva a educação para a área progressista. Se você tiver uma política conservadora, você traz toda essa administração, todo esse desenvolvimento para a área conservadora. Você é conservador? Sou, isso é natural, não tem, pelo meu princípio, pelo meu caráter, pela minha formação. Então, essa área progressista, eu sou praticamente quase que rechaçado em muitos locais. Jamais você vai ouvir da minha boca o todes. Isso aí jamais você vai ouvir. Você está ouvindo agora que eu estou falando de uma situação. Eu não comungo com isso. Da mesma coisa que falar sobre aborto. A vida, para mim, como eu sempre falo, vocês já viram nos meus jornais, a vida, para mim, é prioritária. Não importa o período em que ela está. Se ela começou no óvulo, na fecundação, ela já é uma vida. E eu defendo a vida a todo custo. Mesmo que seja de um marginal, eu defendo a vida dele. Então, são princípios que é inerente à própria pessoa. E ninguém vai conseguir me mudar desse meu princípio. Pode tentar, mas eu vou discutir, vou conversar, mas jamais eu vou mudar a minha ideia, a minha forma de pensar. Muito legal esse ponto de vista. Então tá bom, acredito que foi bem legal. Pastor Jonas Ambrósio, queria convidar você a olhar para a sua câmera e deixar o seu recado final para o pessoal que está assistindo o podcast. Gente, obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês, uma alegria estar aqui. Espero que a gente possa ter outras oportunidades para a gente conversar um pouquinho mais. Vai lá no Instagram, segue a gente lá. De vez em quando a gente aparece por lá e cria uma polêmica, traz uma resposta, enfim, vai lá. Um beijo no coração de vocês. Valeu, então. Obrigado, então, pastor. Coronel Costa. Opa. Vai dar algumas... deixar o tchau final, né? Obrigado a todos. Obrigado por permitir que... Todos. Opa. Jamais. Obrigado a todos por permitirem que eu esteja aqui nesse curso. Obrigado, pastor, por esse bate-papo. Obrigado, gente, a vocês, viu, pelo convite. A gente que agradece, né? Saiba que a MDTV está sempre à disposição, porque tudo que é permitido para a criança, para a família, vai estar dentro desse contexto da televisão. E vou deixar o convite aí para que essa emissora, essa televisão, apesar de pequena, está à vossa disposição para aquilo que puder contribuir para o desenvolvimento da nossa cidade de uma forma sadia. Obrigado. À sua disposição aí. Obrigado a todos. Nós que agradecemos. Então tá bom. Então obrigado, pastor. Obrigado, coronel. Obrigado, Bia. Obrigada, Paulo. Então tá bom, pessoal.
Obrigado por assistir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.